Meus queridos irmãos e irmãs, quero fazer-vos uma pergunta. Já sentiste que há forças invisíveis a trabalhar contra ti? Que os teus planos, os teus sonhos e até a tua saúde são constantemente atacados por algo que não consegues ver ou entender? Quantas vezes sentiste o peso da inveja, a sombra do medo ou o temor de que bruxarias, feitiços ou a própria maldade deste mundo estivessem a rondar a tua vida? Mas hoje venho trazer-vos uma mensagem de esperança, de poder e de vitória, porque nós temos um Deus que é maior que todas as coisas. Ele é o Criador de tudo o que existe, o Senhor dos exércitos, aquele que vence qualquer mal, qualquer feitiço, qualquer inimigo. O seu nome é exaltado sobre todas as coisas, e quando louvamos, o inimigo treme. Quando nós levantamos a nossa voz em adoração a Deus, algo poderoso acontece. O mal perde a sua força, as correntes que tentam nos prender são quebradas, e a luz de Deus brilha tão forte que nenhuma escuridão pode resistir. E é por isso que hoje vamos começar esta oração com louvor. Vamos reconhecer a grandeza e o poder do nosso Deus, que é muito maior que qualquer adversidade que enfrentamos. Vamos começar lendo os versos 1 ao 4 do Salmo 66, que o salmista diz: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terríveis são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, cantarão o teu nome. Senhor nosso Deus, hoje exaltamos o teu nome e proclamamos a tua grandeza. Com toda a força que há em nós, louvamos o teu poder que é incomparável. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. És o Deus que molda as estrelas e segura o vento nas suas mãos. Tu és grandioso, Senhor, e a tua majestade enche toda a terra. Senhor, não há inimigo, não há bruxaria, não há inveja, não há feitiço que possa resistir ao teu poder. Louvamos-te porque o teu nome é acima de todos os nomes, e todas as forças das trevas são subjugadas perante ti. Proclamamos a tua soberania sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos. Declaramos que nada, absolutamente nada, pode nos afastar da tua proteção, da tua graça e do teu amor. Tu és o Deus que despedaça as correntes, que abre os mares, que vence batalhas impossíveis. Ó Senhor, diante de ti, todo o mal se desfaz, toda a força negativa perde o seu poder. Hoje declaramos que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nenhum mal nos alcançará, pois o Senhor é a nossa defesa. A ti, Senhor, levantamos a nossa voz em louvor, porque sabemos que enquanto te adoramos as barreiras caem, o inimigo perde a sua força e a tua luz resplandece sobre nós. Amados, é poderoso quando entendemos o poder que há no louvor. Quando tu louvas a Deus, o inimigo perde o seu poder sobre a tua vida. Quando a tua boca se enche de adoração, o mal não pode te tocar. É como se a luz de Deus envolvesse a tua vida de tal maneira que qualquer escuridão que tentasse se aproximar fosse imediatamente destruída. Pensa nisto. Quantas vezes, quando nos sentimos oprimidos, o que precisamos não é murmurar ou reclamar, mas sim louvar a Deus. Porque o louvor liberta. Quando dizes, quão terríveis são as tuas obras, ó Senhor, estás a declarar que o poder de Deus é muito maior que qualquer adversidade, que qualquer inimigo. No Salmo 66, vemos como o salmista reconhece o poder soberano de Deus. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Repara que não somos nós que precisamos lutar com as nossas forças. Não. É o poder de Deus que traz a vitória. É Ele quem faz os inimigos se submeterem. É Ele quem quebra as correntes que tentam nos prender. Então, se neste momento sentes que há algo a tentar bloquear o teu caminho, seja a inveja de alguém, sejam palavras de maldição lançadas contra ti, lembra-te disto. Quando tu louvas, Deus age. Ele entra em cena e os teus inimigos são confundidos e destruídos. Eles não têm poder sobre a tua vida, porque Deus, o Todo-Poderoso, é o teu defensor. Vamos continuar a louvar a Deus com toda a força do nosso coração, confiantes de que Ele está a lutar por nós e a quebrar todas as correntes que tentam nos aprisionar. Os versículos 5 ao 7 do Salmo 66 diz: Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos contemplam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Meus queridos, quantas vezes já paramos para contemplar as obras maravilhosas de Deus? Quando olhamos para a criação ao nosso redor, para o céu estrelado, para o poder dos mares, para a beleza das montanhas,
Não conseguimos deixar de reconhecer que as suas ações são incomparáveis. Mas mais do que isso, Deus não só criou tudo que existe, Ele também intervém de maneira sobrenatural na história da humanidade e, de maneira ainda mais especial, nas nossas vidas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar para os israelitas atravessarem em terra seca é o Deus que está contigo agora, pronto para fazer milagres na tua vida. Ele continua a fazer maravilhas e não há nada que seja impossível para Ele. Todo o poder está nas suas mãos e nenhuma força maligna, nenhuma bruxaria, nenhuma inveja ou inimigo pode se comparar ao poder das suas ações. Senhor nosso Deus, diante de Ti reconhecemos as Tuas obras maravilhosas e tremendas. Sabemos que nada, absolutamente nada, pode se comparar às Tuas ações. És o Deus que faz milagres, o Deus que move montanhas, o Deus que abre os mares e converte o impossível em possível. Hoje, com corações cheios de gratidão, queremos Te agradecer por tudo o que Tens feito nas nossas vidas. Senhor, reconhecemos que já fizeste grandes coisas por nós e por isso Te louvamos. Mas também Te pedimos, ó Deus, que continues a manifestar o Teu poder de maneira sobrenatural. Que todos os desejos malignos, seja de inimigos, seja de bruxarias ou invejas, sejam frustrados pelo Teu poder grandioso. Que todo o plano maligno contra nós seja anulado pela Tua mão poderosa. Senhor, sabemos que Tu és um Deus de justiça, que contempla todas as nações e repara em todos os corações. Pedimos que olhes para as nossas vidas com misericórdia e que entres com a Tua providência. Que cada situação de opressão, cada luta que enfrentamos, seja transformada em vitória pelo Teu poder. Nós Te entregamos todas as áreas das nossas vidas e pedimos que Teu braço forte e poderoso nos defenda contra todo o mal. Assim como converteste o mar em terra seca e permitiste que o Teu povo passasse em segurança, nós Te pedimos que abras um caminho de vitória diante de nós, frustrando os planos do inimigo. Queridos irmãos e irmãs, lembremos sempre que o nosso Deus é um Deus de obras tremendas. Ele faz o impossível acontecer, e isso não é apenas uma história do passado. O mesmo Deus que agiu poderosamente na vida do seu povo no deserto, que os tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que transformou a água amarga em água doce, é o Deus que continua a agir nas nossas vidas hoje. Quando nos sentimos oprimidos, cercados por inimigos, atacados por invejas ou feitiçarias, devemos lembrar-nos de uma coisa: Deus vê tudo. Os seus olhos estão sobre as nações, Ele contempla os corações e nada escapa ao seu olhar. A palavra diz: Ele domina eternamente pelo seu poder. Isso significa que, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, Ele está no controle. Não há situação que Ele não possa mudar, não há corrente que Ele não possa quebrar e não há mal que Ele não possa transformar em bem. Talvez neste momento estejas a enfrentar uma situação que parece não ter saída. Talvez te sintas oprimido por forças que não consegues entender, mas Deus está a trabalhar em teu favor. Ele transforma cada opressão em vitória. O poder de Deus é maior que qualquer maldição lançada contra ti, maior que qualquer feitiçaria ou palavra de inveja. E quando Ele entra em ação, nada pode impedir o seu agir. Então confia, irmão, confia, irmã. O Senhor dos Exércitos está a lutar por ti. Ele está a frustrar os planos do inimigo e vai transformar essa situação de derrota em vitória. Lembra-te, quando Deus age, ninguém pode impedir. Confia nas suas obras maravilhosas, porque Ele não apenas fez grandes coisas no passado, mas Ele continua a fazer maravilhas nas nossas vidas hoje. Nos versículos 8 ao 12 do Salmo 66, o salmista diz: Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste, Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos introduziste na rede e puseste carga pesada sobre os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Queridos irmãos e irmãs, há momentos na nossa caminhada em que sentimos o peso das provas. É como se estivéssemos cercados por forças que nos querem derrotar, seja por meio de inimigos que se levantam contra nós, seja por dificuldades e opressões espirituais. No entanto, a palavra de Deus nos garante uma verdade que jamais devemos esquecer. Deus permite que passemos por momentos de prova, mas Ele não nos abandona nessas situações. Ele nos afina como a prata, Ele nos purifica através das adversidades e, no fim, Ele nos leva a um lugar de abundância, de vitória e de paz.
Às vezes a jornada pode ser árdua. Pode parecer que fomos introduzidos na rede, como se estivéssemos presos ou carregando um fardo pesado. Mas é nesse momento que Deus está a trabalhar em nós, fortalecendo a nossa fé e preparando-nos para a libertação. Que o nosso Deus, que nos prova, é também o Deus que nos liberta e nos traz a lugares de bênçãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque mesmo em meio às provas e tribulações, Tu és o Deus que nos sustenta. Reconhecemos que muitas vezes passamos por dificuldades, mas sabemos que em todas elas, Tu estás conosco, fortalecendo-nos, moldando-nos, purificando-nos para que sejamos mais fortes na fé. Hoje, Senhor, clamamos pela Tua libertação. Livra-nos, ó Pai, de todas as dificuldades impostas pelos nossos inimigos. Livra-nos das forças malignas que tentam nos aprisionar. Declaramos que nenhum mal pode nos tocar, porque Tu és o nosso escudo e a nossa proteção. Sabemos que por vezes as batalhas espirituais podem ser intensas, mas confiamos que mesmo através do fogo e da água, Tu nos levas a um lugar de abundância. Tu és o Deus que não permite que os nossos pés sejam abalados. És o Deus que nos mantém firmes, mesmo quando as forças opostas tentam nos derrubar. Pai, reconhecemos que as provas servem para fortalecer a nossa fé, e por isso te agradecemos até pelos momentos de dificuldade. Sabemos que, ao passarmos por esses momentos, Tu estás a trabalhar em nós, para que a nossa fé se torne inabalável. Livra-nos, Senhor, dos fardos pesados que o inimigo tenta colocar sobre nós. Frustra os planos das forças malignas que tentam nos destruir e traz-nos para o Teu lugar de paz, de segurança e de bênção. Oramos com confiança, certos de que o Senhor não só permite as provas, mas também nos dá a vitória sobre elas. E hoje, com corações gratos e confiantes, declaramos que somos mais que vencedores, porque Tu, ó Deus, estás conosco. Amados, há algo que precisamos compreender profundamente. Deus não nos abandona no meio das nossas lutas. Sim, Ele permite que passemos por provas, e muitas vezes essas provas são intensas. Podemos sentir o peso das dificuldades, podemos sentir a pressão dos inimigos, podemos até pensar que estamos a ser esmagados. Mas saibam disto. Provas são momentos de purificação, momentos em que Deus está a afinar a nossa fé, tal como a prata é refinada no fogo. A palavra de Deus é clara, passamos pelo fogo e pela água, mas depois somos levados para um lugar de abundância. Isso significa que após cada batalha, após cada adversidade, Deus nos reserva uma vitória maior. Ele não permite que enfrentemos lutas sem um propósito. Cada batalha, cada dificuldade, é uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder e a sua fidelidade nas nossas vidas. Talvez agora mesmo estejas a enfrentar uma situação que parece insuportável. Talvez os inimigos estejam a se levantar contra ti, as forças malignas estejam a tentar te aprisionar. Mas lembra-te, Deus está no controlo. Ele permite a prova, mas Ele também garante a tua vitória. Ele não permitirá que os teus pés sejam abalados, e quando parecer que tudo está perdido, Ele te levará para um lugar de paz e abundância. Confia, irmão, confia, irmã. As provas que estás a enfrentar hoje serão o testemunho de vitória que contarás amanhã. Deus está a trabalhar em ti, Ele está a afinar-te, está a preparar-te para algo maior. Quando as dificuldades parecerem intensas, lembra-te de que Deus está contigo e Ele vai usar cada adversidade para te levar a novos patamares de fé, de confiança e de bênção. Salmo 66, versículos 13 ao 15, o salmista continua dizendo: Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e falou a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecerei holocaustos de animais nédios, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Queridos irmãos e irmãs, quando Deus nos liberta, quando Ele nos protege e nos faz atravessar as águas turbulentas da vida, a única resposta que devemos dar é de gratidão. Devemos ser fiéis ao Senhor, não apenas nas palavras, mas nas nossas ações, nas nossas vidas diárias. O salmista reconhece aqui que após a angústia, após a libertação que Deus proporcionou, é hora de voltar-se ao Senhor com gratidão, com ofertas de louvor e de fidelidade. Quando experimentamos o poder libertador de Deus, quando vemos as suas mãos a afastar os inimigos, a nos proteger de bruxarias, invejas e forças malignas, o nosso coração deve transbordar de ação de graças. Porque o nosso Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. E como seus filhos, somos chamados a também ser fiéis, a manter os votos que fazemos ao Senhor, a viver uma vida de gratidão e lealdade a Ele.
Pai querido, neste momento eu venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Reconheço que és Tu quem me protege, quem me guarda, quem me liberta das forças do mal, dos inimigos, das invejas e das bruxarias que tentam se levantar contra mim. Senhor, tantas vezes eu estive na angústia, tantas vezes o peso das circunstâncias me fez clamar por ajuda, e Tu me ouviste. Tu foste fiel, Tu me livraste e me conduziste a lugares de paz e segurança. Por isso, Senhor, hoje eu venho para Te oferecer um louvor sincero. Com toda a minha alma Te agradeço, não apenas pelo que fizeste, mas por quem Tu és. És o Deus que sempre guarda os que Te amam. És o Deus que sempre guarda os Seus filhos, que não nos abandona nas horas de dificuldade e que nos conduz com segurança, mesmo pelos caminhos mais sombrios. Senhor, hoje, em resposta ao Teu cuidado e proteção, eu renovo os meus votos de fidelidade a Ti. Prometi Te servir, Te adorar e confiar em Ti, e assim continuarei a fazer, porque sei que a Tua fidelidade não falha. Agradeço-Te, ó Deus, por todas as vezes em que me livraste de perigos invisíveis, de inimigos que se levantaram contra mim, de feitiços, invejas e forças malignas. És o meu escudo e a minha fortaleza. Por isso declaro que em todas as situações da minha vida, seja na alegria ou na adversidade, o meu coração continuará a ser fiel a Ti. Ofereço-Te a minha vida como um sacrifício de louvor, para que, em tudo o que faço, o Teu nome seja glorificado. Que cada decisão, cada passo que eu der, seja um reflexo da minha gratidão pelo Teu amor e pela Tua proteção. Que eu nunca me esqueça de que, por trás de cada vitória, está a Tua mão poderosa a operar. Obrigado, Senhor, por me sustentares em meio às lutas e por seres o meu libertador em todas as situações. Queridos irmãos e irmãs, a gratidão é uma resposta natural à bondade e à fidelidade de Deus. O salmista reconhece que, quando estava na angústia, fez votos ao Senhor, promessas de fidelidade, promessas de entrega total. E após a libertação, ele não se esquece desses votos. Ele entra na casa do Senhor com ofertas de gratidão, com sacrifícios de louvor. Isso nos ensina que não devemos esperar apenas pela libertação de Deus, mas também devemos ser gratos depois de sermos libertos. É fácil clamar a Deus nos momentos de angústia, mas também é essencial lembrarmos-nos de agradecer quando Ele nos dá a vitória. Que possamos sempre trazer à memória as inúmeras vezes em que Deus nos livrou, as vezes em que Ele interveio quando estávamos aflitos e sem saída. Que estejamos comprometidos com a fidelidade a Deus, não apenas nos momentos de aflição, mas também nas nossas vitórias, nas nossas bênçãos, porque Ele é o nosso libertador e o nosso protetor, e nunca nos abandona. A gratidão e a lealdade devem ser um hábito constante, uma resposta contínua à sua bondade. Que possamos viver uma vida em constante louvor e reconhecimento, oferecendo sempre o melhor de nós como uma oferta de gratidão ao nosso Deus. Amados, que a nossa oração de hoje seja também um compromisso com a fidelidade. Que possamos sempre ser gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito, declarando com confiança que, independentemente das circunstâncias, Ele é o nosso protetor, o nosso refúgio e a nossa salvação. Versículos 16 e 17 diz: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Meus queridos irmãos e irmãs, há algo extraordinário que acontece quando partilhamos o que Deus fez nas nossas vidas. O testemunho do seu livramento e da sua intervenção é uma arma poderosa que não só fortalece a nossa fé, mas também impacta aqueles que ouvem. Quando Deus age, quando Ele nos livra, quando Ele nos protege das forças do mal, não podemos ficar em silêncio. Precisamos proclamar as suas maravilhas, porque o nosso testemunho pode trazer esperança e fé a outros, e ao mesmo tempo enfraquece as investidas do inimigo. Hoje, quero convidar-vos a refletir sobre quantas vezes Deus vos livrou, quantas vezes Ele vos tirou das garras de situações que pareciam sem saída, e quantas vezes Ele foi a vossa fortaleza no meio da tempestade. O salmista aqui faz um convite claro: vinde e ouvi. Ele deseja que todos saibam o que Deus fez na sua vida. Que este também seja o nosso desejo, partilhar com todos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, para que o nome dele seja glorificado e que, através do nosso testemunho, outros possam encontrar esperança. Senhor meu Deus, hoje venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão pelo Teu livramento. Reconheço que em muitos momentos clamei a Ti em angústia e Tu me ouviste.
Eras o meu refúgio quando eu estava rodeado por perigos, bruxarias, invejas e ataques de inimigos. Tu foste fiel e nunca deixaste de me proteger. Senhor, clamo a Ti mais uma vez, pedindo a Tua contínua proteção sobre mim, sobre a minha família e sobre tudo o que faço. Que as forças do mal, as palavras de inveja e os planos do inimigo sejam frustrados pelo Teu poder. Tu és o Deus que liberta, o Deus que destrói todas as correntes que tentam me prender. E, ó Pai, eu peço que, assim como sempre fizeste, continues a guardar a minha vida, para que eu possa ser um testemunho vivo da Tua força e da Tua estabilidade. Senhor, desejo partilhar com o mundo o Teu grande amor, o Teu poder e os Teus feitos maravilhosos. Que cada vez que eu abrir a minha boca para contar sobre as Tuas obras, mais corações sejam tocados, mais pessoas encontrem em Ti a resposta que procuram. Que o meu testemunho, Senhor, seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando que Tu és o Deus vivo, o Deus que age, o Deus que não abandona os Seus filhos. Eu Te louvo, Senhor, porque a cada vez que clamei a Ti, Tu respondeste. E hoje, mais uma vez, Te exalto com a minha língua, proclamando que Tu és o meu libertador, o meu protetor, o meu Deus fiel. Que eu nunca me cale, Senhor, que eu nunca deixe de proclamar as grandes coisas que Tens feito por mim. Queridos irmãos, há um poder tremendo no ato de testemunhar as vitórias que Deus nos proporciona. O nosso testemunho não é apenas uma recordação das maravilhas de Deus nas nossas vidas, ele é também uma declaração de vitória contra o inimigo. Quando falamos sobre o que Deus fez, o inimigo é derrotado, porque o poder da nossa palavra, associada ao poder de Deus, desmantela os planos do mal. O salmista faz uma chamada, vinde e ouvi. Ele sabe que as obras de Deus não devem ser mantidas em segredo. O que Deus faz nas nossas vidas é digno de ser proclamado em alta voz, porque isso não apenas nos fortalece, mas fortalece os que estão à nossa volta. E ao fazermos isso, damos glória ao nome de Deus, que merece todo o louvor. Devemos lembrar-nos de que o nosso testemunho também serve como uma armadura espiritual. Toda vez que contamos sobre o que Deus fez, o inimigo perde terreno e as suas mentiras e enganos são expostos. Ao proclamar as maravilhas de Deus, reforçamos a nossa confiança no seu poder e reafirmamos a nossa vitória. Portanto, irmãos, não guardem as vossas histórias de livramento para vós mesmos. Compartilhem-nas. Porque cada vez que partilhamos o que Deus fez, declaramos que o mal não venceu, que Deus é fiel e que continuamos a caminhar firmes sob a sua proteção. E lembrem-se, o testemunho não é apenas uma memória, ele é um testemunho contínuo de que o mesmo Deus que agiu ontem continuará a agir hoje e sempre. Versículos 18 e 19. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade Deus me tem ouvido, atendeu à voz da minha oração. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nos perguntamos, será que Deus realmente ouve as nossas orações? Será que Ele se importa com os nossos pedidos de socorro, especialmente quando estamos cercados por inimigos ou quando forças malignas tentam nos atacar? A resposta, baseada na palavra de Deus, é clara e reconfortante. Sim, Deus ouve o clamor dos justos. Ele vê cada lágrima, conhece cada necessidade e responde às orações daqueles que se colocam diante dele com um coração sincero e puro. O salmista nos lembra que Deus ouve as nossas orações quando nos aproximamos dele com um coração livre de malícia ou intenções ocultas. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que dependemos completamente dele, podemos ter a certeza de que ele não só ouve, mas também responde. Não importa a profundidade do vale em que estamos, quando clamamos a Deus, Ele nos ouve, nos fortalece e nos liberta. Senhor nosso Deus, venho diante de Ti com um coração sincero, confiando que Tu ouves o meu clamor. Sei que Tu és um Deus fiel, que nunca abandona os Teus filhos, e hoje coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, todas as lutas que enfrento. Peço que atendas ao meu pedido de libertação, Pai. Tu sabes os inimigos que se levantam contra mim, conheces as forças malignas que tentam me destruir, mas eu confio no Teu poder, confio que és Tu quem me guarda. Senhor, purifica o meu coração, para que eu possa me aproximar de Ti com humildade e fé. Não permitas que qualquer vaidade ou pecado endureça o meu coração e me impeça de ouvir a Tua voz. Hoje eu clamo por justiça e por proteção, sabendo que o Senhor é o meu socorro, a minha defesa contra todo o mal. Tu és um Deus que não se cala diante do clamor dos justos, e por isso confio que a minha oração já chegou aos Teus ouvidos. Pai, livra-me de todas as armadilhas do inimigo.
Frustra os planos daqueles que desejam o meu mal e destrói todas as forças malignas que tentam se aproximar da minha vida, da minha família e dos meus sonhos. Que o teu poder prevaleça, Senhor, e que a minha vida seja um testemunho vivo da tua resposta ao clamor dos justos. Obrigado por me ouvir, obrigado por sempre estar presente, pronto a agir em meu favor. Queridos irmãos, nunca devemos subestimar o poder da oração sincera. Quando oramos com um coração puro e sincero, Deus nos ouve. E não só nos ouve, como responde com o seu poder, a sua justiça e o seu amor. O salmista reconhece que se houvesse vaidade no seu coração, se estivesse apenas a buscar os seus próprios interesses egoístas, o Senhor não o teria ouvido. Isso nos lembra da importância de nos aproximarmos de Deus com humildade, deixando de lado o orgulho e os interesses mundanos. Mas vejam o que ele diz a seguir. Mas na verdade Deus me tem ouvido, atendeu à voz da minha oração. Esta é uma declaração de confiança. O salmista sabe que Deus está atento às orações dos seus filhos. Quando clamamos a Deus com fé, Ele age. Mesmo quando não vemos a resposta imediata, podemos ter a certeza de que Deus está a trabalhar em nosso favor, preparando o caminho para a nossa libertação. Confiar na resposta de Deus é um exercício de fé. Nem sempre vemos o agir de Deus imediatamente, mas Ele ouve cada oração e atua no tempo perfeito. A oração sincera é uma das armas mais poderosas que temos contra o mal. Quando oramos, movemos os céus e Deus combate as forças invisíveis que tentam nos atingir. Por isso, irmãos, mantenham-se firmes na oração. Não desistam de clamar, não se deixem desanimar pelas circunstâncias ou pelas lutas. Deus está a ouvir, Ele está a preparar o caminho para a vitória e, no momento certo, a resposta virá. Confie no poder da oração e na fidelidade de Deus. Salmo 66, versículo 20 nos diz: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um momento crucial na nossa jornada de oração, onde não podemos deixar de reconhecer a bondade infinita e a misericórdia de Deus. Não é incrível que, mesmo em meio às nossas falhas e fraquezas, Deus nunca nos abandona. Ele nos ouve, Ele nos atende e, acima de tudo, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia e amor incondicional. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, o nosso Deus é paciente e compassivo, sempre pronto a estender as suas mãos e nos levantar. Hoje, ao final desta poderosa oração, quero convidar-vos a celebrar a bondade do Senhor. Ele é digno de todo louvor, porque nunca nos rejeita, nunca se afasta de nós, mas permanece fiel e presente, mesmo nas nossas batalhas mais difíceis. O Senhor, em sua imensa bondade, nos dá a certeza da vitória sobre todo o mal, sobre todo inimigo e sobre qualquer força que tente se levantar contra nós. Senhor nosso Deus, com corações gratos e cheios de louvor, hoje celebramos a Tua bondade e a Tua misericórdia. Agradecemos-te, ó Pai, porque nunca rejeitas as nossas orações, porque ouves cada clamor que fazemos e com amor e paciência nos proteges e nos conduzes em segurança. Reconhecemos que sem a Tua graça estaríamos perdidos, mas pela Tua misericórdia somos salvos e protegidos. Senhor, hoje exaltamos o Teu nome, porque mesmo nas nossas fraquezas, Tu nos amas. Agradecemos porque mesmo quando não merecemos, Tu derramas sobre nós a Tua compaixão e nos livras dos nossos inimigos e das forças malignas que tentam nos destruir. Sabemos que a Tua mão poderosa está sobre nós, nos guardando de todo mal, e por isso Te louvamos, Senhor. Pai, queremos Te agradecer por cada vitória que já alcançamos, por cada batalha que vencemos e por cada livramento que nos deste. E mais do que isso, Senhor, queremos Te agradecer por aquilo que ainda vais fazer, pelas vitórias que já preparaste para nós. Confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua misericórdia é eterna e que sempre nos conduzirás em triunfo. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que a Tua bondade seja proclamada por onde formos e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e fidelidade. A Ti, Senhor, todo o louvor, toda a honra e toda a glória para sempre. Meus queridos, há algo profundamente consolador em saber que Deus nunca se afasta de nós. Mesmo nos momentos de maior fraqueza, quando sentimos que não somos dignos, Deus permanece ao nosso lado. Ele é paciente, Ele é misericordioso, e a sua bondade nos envolve de tal maneira que nenhuma força do mal pode nos separar do seu amor. A fidelidade de Deus é imutável. Ele nunca nos abandona em meio às batalhas, nunca nos deixa desamparados. E mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que o mal tente nos cercar,
temos a certeza de que o nosso Deus luta por nós. A sua misericórdia é a nossa proteção, o seu amor é o nosso refúgio e a sua bondade é a nossa força. Devemos sempre celebrar e agradecer a Deus, não apenas pelas vitórias visíveis, mas também por aquelas que Ele está a preparar em segredo. A sua mão está sempre a agir em nosso favor, mesmo quando não vemos. Que cada um de nós possa, com corações cheios de gratidão, continuar a confiar na fidelidade do Senhor, certos de que Ele nunca se afasta dos seus filhos. Ao longo desta jornada de oração, lembramo-nos de como é importante louvar, clamar, confiar e, finalmente, agradecer. Deus é fiel e a sua misericórdia nos sustenta. Que cada um de nós possa viver esta verdade, não apenas durante as nossas orações, mas em toda a nossa caminhada com Ele. Senhor, neste momento encerramos esta oração com gratidão profunda no nosso coração. Agradecemos por Tua presença constante, por nos ouvires e nos guardares em cada passo. Sabemos que a Tua mão protetora está sobre nós, e por isso declaramos a vitória em todas as áreas das nossas vidas. Que nenhuma força do mal, nenhuma inveja, nenhuma bruxaria, nenhum inimigo possa nos tocar, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Entregamos, mais uma vez, todas as nossas preocupações e batalhas nas Tuas mãos, confiantes de que o Senhor já está a trabalhar em nosso favor. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde os nossos corações, e que a Tua misericórdia continue a nos acompanhar em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por nos sustentares com o Teu amor. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados, chegamos ao final deste momento poderoso de oração. Espero que esta palavra e esta oração tenham tocado o teu coração, assim como tocaram o meu. Lembra-te, sempre que clamares ao Senhor com fé, Ele te ouvirá e responderá. Nunca te esqueças de que a fidelidade e a misericórdia de Deus são eternas, e Ele nunca te abandonará, independentemente das circunstâncias. Se esta oração te abençoou, deixe o seu comentário. Compartilha com aqueles que precisam de uma palavra de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para que possa continuar a acompanhar momentos de oração e reflexão como este. Que Deus te abençoe e proteja sempre. Até ao próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja contigo.